Em O Livro dos Espíritos, no item que recebe o número 621, Allan Kardec, o insigne codificador, formula a seguinte pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos da codificação oferecem uma resposta bem objetiva, lacônica, dizendo assim: na consciência. Afirmando, portanto, que as leis de Deus, as leis morais da vida, encontram-se em nós. Razão pela qual que nós, na nossa jornada evolutiva, necessitamos estar em harmonia com as leis de Deus. A atitude mental, a subjetividade em sua psicodinâmica, pensamentos, intenções, vontade, o movimento, o uso do livre-arbítrio. Toda essa psicodinâmica, todos esses recursos da alma, as forças da alma, devem se encontrar em harmonia com as leis de Deus. Que, em uma palavra, as leis de Deus se resumem no amor, estabelecendo, portanto, que se faz necessário estarmos em atitude reflexiva para ouvirmos essa voz da consciência, que são as leis de Deus, estabelecendo para nós a postura mais adequada a respeito do que fazer, o que não fazer, o que devemos e o que não podemos. Ao longo do nosso processo evolutivo, antropológico, sociológico e psicológico, depois de estagiarmos no predomínio dos instintos, há a eclosão da razão, permitindo-nos as possibilidades do discernimento entre o certo e o errado, o bem e o mal. Os discernimentos que nos indicam os caminhos que devem ser escolhidos, a conduta que deve ser evitada, o conjunto de hábitos que devem ser produzidos e apropriados, de tal modo que seja uma jornada produtora de paz, de harmonia, de felicidade. Em O Livro dos Espíritos, no item 614, os espíritos nobres respondem a Allan Kardec que a lei de Deus, ou lei natural, é a única capaz de fazer o homem feliz. E o homem só é infeliz quando dela, das leis de Deus, se afasta. De modo que as leis de Deus constituem o grande roteiro, a vivência, a integração a Deus, conexão com Deus, produz felicidade e paz autênticas. Se nós observarmos o processo histórico humano, se nós observarmos a contemporaneidade, vivemos ainda uma profunda angústia. Sigmund Freud, na sua obra O Mal-Estar na Civilização, estabelece que a sociedade não está preparada para produzir felicidade, e sim angústias. Por quê? Por causa da cultura materialista, da cultura hedonista, que faz com que o indivíduo adote o comportamento narcísico, com o ego atormentado, vivenciando o comportamento ditador, impondo-se aos outros, exigindo tudo o que é de bom e do melhor na sua análise, que o atenda, empanturrado de coisas, de penduricalhos, de adornos, interessado pelos temas imediatistas, com um olhar de indiferença para com o conjunto social, vinculado a uma filosofia nihilista, existencialista. Então, esse comportamento tem produzido muito sofrimento na Terra. Quando observamos as notícias impactantes da violência que graça no mundo sob as mais variados matizes,
Essa violência é o comportamento da criatura humana que se distancia das leis de Deus, que propõe conduta pacífica, pacificadora. Quando o indivíduo reage de forma violenta diante de uma situação construída por alguém que o contrarie, as leis de Deus propõem: compreenda, tolere, perdoa, não reaja. O indivíduo se afasta das leis de Deus e adota o comportamento da reação, nega-se a compreender, evita tolerar, prefere registrar o mal e revidar. Ou então, se cala numa atitude passiva, mas desenvolve na intimidade a mágoa ou ressentimento, que são toxinas mentais. Afasta-se das leis de Deus. Quando as leis de Deus propõem, perdoa. Não guarde mágoa de ninguém, contra ninguém. Não se auto-envenene com os ressentimentos. Liberte-se das mágoas. Liberte-se dos ressentimentos. Liberte-se do ódio. Pelo amor que compreende, com o amor que perdoa. Liberte-se. As leis de Deus nos dizem: o mal que nos fazem não nos faz mal. O mal que eu faço, isso me faz mal. O indivíduo prefere fazer uma outra conceituação, uma outra interpretação. O mal que me fazem é para me destruir. E o mal que eu faço é para me defender. É para me posicionar. Eu estou com a razão. Então, nós temos sistematicamente nos distanciado das leis de Deus. Quando temos as notícias de corrupção, que graça no mundo, não é só no nosso país, nós vamos observar que as leis de Deus propõem: eu te concedo as possibilidades de uma gestão pública. Eu te oportunizo o poder da dimensão humana. Eu te permito que ocupes o cargo X. Eu te permito. Para que produzas todo o bem ao conjunto social. Que o bem comum, o bem-estar geral, seja a tua bandeira de realização. Eu te concedo, te oportunizo essa chance. Aproveite-a em favor do próximo e seja feliz. Construa a paz íntima pela consciência reta nos deveres cumpridos. E o indivíduo prefere afastar-se das leis de Deus num comportamento egóico, materialista. Quando prefere usar da filosofia passadista de senso comum, de que é o mundo dos espertos. E precisamos aproveitar. Porque, afinal de contas, a vida é uma só. E as leis de Deus afirmam: a existência na Terra não é uma só. A vida, ela não se restringe entre o berço e o túmulo. Transcende para a dimensão da imortalidade. E retornarás para o corpo, para o reencontro com os efeitos de todos os teus atos. Mas o indivíduo se afasta das leis de Deus para, numa conduta egoísta, materialista, gananciosa, explorar, usurpar, fraudar, mentir, locupletar-se, para se banquetear na luxúria, para se empanturrar de coisas. Afasta-se das leis de Deus. As leis de Deus propõem: cuida do corpo. Não produza a violência autodirigida com nenhuma forma de viciação. Cuide do corpo. Preserve-o. Ofereça-lhe as energias por meio do alimento. Tranquilo, com temperança, sem excessos. Para mais, sem excessos. Para menos. Cuide do corpo. O corpo é teu instrumento de ação, através do no qual atuas durante a experiência reencarnacionista, na dimensão corporal da vida,
para as aquisições dos conhecimentos do desenvolvimento dos valores morais imortais. Cuida do corpo, mas o indivíduo prefere violentar o corpo com as viciações variadas, atormentando-se, vitimando-se. É a violência autodirigida. Nesses dias de Setembro Amarelo, quando o Centro de Valorização da Vida, a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina, desde o ano de 2014, realiza o denominado Setembro Amarelo, que é a campanha empreendida com vistas à prevenção ao suicídio. E isso se explica porque o suicídio graça de forma impactante. A Organização Mundial da Saúde, em números bem recentes, estabelece que no mundo, a cada 3 segundos, há uma tentativa de suicídio. A cada 40 segundos, há um suicídio. É a quarta causa de morte no mundo hoje. Neste ritmo, diz a Organização Mundial da Saúde, no ano de 2025 será a primeira causa de morte, por causa da depressão. No Brasil, a cada 35 minutos há um suicídio. E é também a quarta causa de morte na atualidade. A depressão atinge 350 milhões de criaturas na Terra, segundo a OMS, 18 milhões no Brasil. Hoje, os registros do IBGE dão conta que são 7 milhões de pessoas que passam fome na atualidade. Então, enquanto uns se autodestroem pela viciação, enquanto outros produzem a ideação suicida e os próprios suicídios, outros vivem o abandono, vivem o impacto da indiferença para morrerem de fome. São dias muito dramáticos. Todo esse sofrimento decorre do comportamento egóico, materialista, hedonista, um comportamento de profundo egoísmo que avassala. Tudo isso porque o indivíduo se afasta das leis de Deus. Quando a pessoa se afasta das leis de Deus, que é a única capaz de produzir felicidade, ele registra uma culpa interna. Porque se as leis de Deus estão escritas na consciência, o afastamento das leis de Deus produz na consciência a culpa. Quantos estão reencarnados hoje vivendo o drama da culpa inconsciente? Todos os transtornos mentais, todas as patologias, as psicopatologias, todos os transtornos mentais, eles são decorrentes da consciência de culpa, que produz os transtornos. A consciência está tão desorganizada que produz as disfunções na intimidade mental e cerebral do futuro corpo, fazendo com que esse desarranjo mental disfuncional, denominado de transtorno mental de variado matiz, se manifeste. É a consciência de culpa por causa dos crimes perpetrados contra outrem no passado, ou contra si mesmo pelo suicídio. Então, temos essa consciência de culpa inconsciente. Mas também há aqueles que não vivem o transtorno mental agudo, severo, aqueles que vivem o drama da depressão. Há causas amplas para a depressão. Os fatores endógenos, os psicossociais, as ocorrências do ambiente no qual nos encontramos. Um acontecimento impactante, a morte de alguém, a morte no sentimento de perda, a perda de um emprego, um casamento que se desfaz, o luto, quando é a morte de alguém, mas o luto com o sentimento de perda de alguma dinâmica da existência na Terra pode produzir a depressão. Pode acontecer depressão por outros fatores ambientais, em face de uma disfunção nas relações, mas também tem os fatores endógenos, internos, que a psiquiatria vai dizer o quimismo cerebral.
vai afirmar outras disposições endógenas, a genética, mas nós, à luz do Espiritismo, também falamos que esses fatores endógenos, internos, é a consciência de culpa. Muitos estão vivendo transtorno depressivo por causa da consciência de culpa, em face de delitos de outras reencarnações, porque se afastaram das leis de Deus. Outros vivem a consciência de culpa consciente desta reencarnação. Quando os atos praticados que contrariaram as leis de Deus nesta reencarnação produzem a consciência de culpa consciente, é quando o indivíduo se autodestrói, macerando-se, ruminando com a fixação, a cristalização da culpa em face de um comportamento. Um dia depois de uma palestra, um senhor com aspecto de uns 70 anos de idade, ele, com lágrimas, cabisbaixo, ele me disse: nesta vida, eu cometi erros no passado que as consequências estão acontecendo hoje. E então eu lhe disse, então, erga a cabeça, encare a realidade como ela é e transforme-se, enfrente com coragem, renove-se, sem culpa. Então vivemos esses dias de dificuldades extremas e a culpa é uma das tragédias do cotidiano, culpa inconsciente ou culpa consciente, porque fugimos, nos distanciamos das leis de Deus. Aquele episódio do Evangelho, quando a mulher fora surpreendida em adultério, e a lei dizia, a lei mosaica, a mulher surpreendida em adultério, o homem não, só a mulher. A mulher surpreendida em adultério deve ser levada à praça pública, julgada sumariamente, sem direito de defesa, sumariamente julgada pelos homens, que são os seus julgadores, levada à praça pública para ser lapidada, apedrejada até a morte. E nós todos sabemos o desfecho. Jesus fora desafiado e ele propôs aos homens: atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado. Por causa da consciência, todos foram indo embora, a começar pelos mais velhos, afirmam os evangelistas. Jogando as pedras no chão, estavam todos equipados e foram embora. Ficou Jesus com os discípulos e a mulher. E ele então perguntou para ela: mulher, alguém aqui te condena? Ela ergueu a cabeça, estava tombada ao chão, cabisbaixa, humilhada. Ela ergue a cabeça, meneia pelo ambiente e diz: não, Senhor. E Jesus então pronuncia pela sua voz a lei de Deus: pois eu também não te condeno. Ele manifestou as leis de Deus, porque as leis de Deus, Deus não condena a ninguém. A ninguém. Nós trazemos desde as reencarnações pregressas, na nossa intimidade psíquica, os registros nefandos do cristianismo daqueles tempos, representado pela Igreja Católica Apostólica Romana, quando na Idade Média produziu o conceito infeliz de que Deus castiga, de que Deus pune, elaborando um rol de pecados e definindo a qualidade dos pecados, qualificando-os e quantificando-os. Então nós, desde criança, ouvindo o discurso do religioso, ouvindo o discurso no ambiente de casa, é pecado, é feio, é pecado, a começar pela nossa própria concepção, a concepção que gera o abençoado corpo que nos serve para a jornada na terra é fruto do pecado, por causa de Adão e Eva. Então, temos que nos batizar para libertarmos do pecado. A vida é um grande pecado. Criamos na nossa intimidade psíquica esse trauma do pecado, da culpa ancestral, da culpa histórica de geração para geração. Todos nós trazemos hoje esse registro, todos nós, sem exceção. Esse registro psíquico daqueles tempos da Idade Média. Então, esse grande prejuízo precisa ser corrigido. É por isso,
que Jesus, diante daquela mulher, e aquela mulher, quem é hoje? Somos nós, de alguma forma, hoje. Quando erramos, quando nos equivocamos, quando adotamos um comportamento de deslize moral, quando esquecemos, adotamos um mau jeito, pelo egoísmo, por materialismo, por causa do interesse unicamente do prazer, para tirar um proveito, os nossos deslizes, somos nós. Para quem Jesus, então, ele diz, eu não te condeno, Deus não condena. Para que possamos, então, trabalhar em nós a libertação do sentimento de culpa, que é destruidor. Porque a culpa é uma sentença auto-aplicada. Só que Jesus, ele faz uma proposta para aquela mulher, e está nos fazendo hoje. O fato dele dizer, eu não te condeno, querendo dizer que Deus não condena a ninguém, que não condena, ele advertiu, ele faz uma advertência proposta de comportamento. Ele faz uma admoestação e uma lição. Pois vai, e não peques mais. Não peques mais. Percebam? Vai e não peques mais, para que o mal maior não te aconteça. É a grande proposta de reabilitação moral do ser. O que é a reencarnação? Somos todos espíritos reencarnados. O que é reencarnação? Senão Deus dizendo, vai, retorna ao proscênio da terra, vai e não peques mais, para que o mal maior não te aconteça. Vai e não peques mais. Esta é a grande mensagem da reencarnação, que é uma porta sempre aberta à reencarnação, permitindo as novas possibilidades, as ressignificações, a transformação moral. Então, a culpa deve ser retirada do nosso vocabulário, deve ser retirada do nosso pensamento, deve ser retirada, banida dos nossos sentimentos, ser substituída a palavra culpa, o sentimento culpa, pela responsabilidade. Porque a culpa é uma sentença auto-aplicada. A responsabilidade é a consciência que se dá conta de, eu me dou conta de que sou responsável. Dou-me conta que sou responsável. E agora, o que fazer? O que eu devo fazer a partir de agora? Então, Allan Kardec vem e faz a proposta da transformação moral, que é a proposta do Evangelho, que é a grande proposta, convite das leis de Deus. Reabilite-se, renove-se. Não se vincule ao passado de erro, liberte-se. Trazemos a consciência de culpa de outras reencarnações, pela cultura religiosa, dogmática, teologal. Trazemos registros de culpa de um passado, dos erros que perpetramos nas reencarnações passadas. Libertemo-nos através de uma postura alegre diante da vida, pelo bem que possamos fazer hoje. É a grande forma de nos reabilitar do passado, é o bem, a fraternidade, a solidariedade, a caridade, como o nosso jeito de ser. E com a consciência de culpa, consciente desta reencarnação, assumamos a responsabilidade, e de pé, nunca cabisbaixo, de pé, porque o cristão decidido, ele é ereto, não por orgulho, não por empáfia. Ele está ereto, cabeça erguida, pela segurança do caminho que está seguindo, de onde está partindo, onde deve chegar. Porque sabe que as leis de Deus não nos condenam, mas nos chamam a atenção, porque as leis de Deus não castigam, nos reeducam. A expiação, as provações são métodos de reeducação de Deus, são pedagógicos. Por essa razão, trabalhemos a nossa reflexão com esse olhar da imortalidade. Somos imortais. Somos espíritos reencarnados. Estamos na Terra para a transformação moral, para nos tornarmos melhores. Ainda transmitido numa dos slides, aqui antes da nossa fala, lendo uma frase de Chico Xavier, que é extraordinária. Chico Xavier diz assim: o espírita não é melhor que ninguém, mas deve ser melhor do que é. Esse é o nosso programa de vida na Terra, tornarmos-nos melhores, não que os outros, melhores que nós mesmos.
É a grande vitória. Um dia, uma amiga me ligou e disse: Gerson, eu tenho uma querida amiga que ela recebeu alta do hospital hoje. Eu queria que você conversasse com ela, porque ela ficou hospitalizada depois de uma tentativa de suicídio. Tu conversas com ela, mas é claro, se ela concordar, for lá à casa espírita, é claro que conversaremos. E ela foi. Então a amiga levou, sentou-se à minha frente, cabisbaixa, a expressão titor, ainda o tom da pele de quem ficou hospitalizado, a angústia profunda, bem caracterizada, sem nos olhar. Eu pedi que ela me olhasse e então me dissesse: por quê? Por que a ideação suicida? Por que a tentativa de evadir-se da vida? E ela me disse: é que eu abortei. O meu marido, ele vem de um outro casamento, onde ele teve 4 filhos. E eu engravidei. E ele me disse: eu não preciso mais de filhos nessa vida. Então me conduziu a uma clínica clandestina. O aborto aconteceu. E eu não me suportei mais desde então. Passei a considerar-me sem qualquer mérito diante da vida. Eu não mereço viver. Então eu quis tirar minha vida. E eu lhe disse: e se eu te disser que ninguém morre? Que a morte é o grande engodo dos sentidos, é a grande ilusão. Não morrerias, não resolverias problema algum. Um parênteses. O espírito de Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier, ele nos diz: do lado de cá, referindo-se ao mundo espiritual, do lado de cá, é lamentável ver os espíritos de suicidas. Chegam aqui e vivem 2 grandes decepções. A primeira, de que não morreram. A segunda, de que não resolveram problema algum, sim agravaram. Então, eu lhe falei da imortalidade. Falei que Deus não reina nos cemitérios, não reina sobre cadáveres, mas sim é um reinado de vida, e que nunca deixaremos de viver. Outro parênteses. Chico Xavier tem uma frase extraordinária. Ele diz assim: nós podemos fugir da morte várias vezes durante a existência. Uma enfermidade que se cura, um acidente do qual a gente se livra, várias vezes pode nos acontecer ao longo da existência. Então, da morte a gente pode até conseguir se livrar algumas vezes, mas da vida nunca nos livraremos dela. Falando da imortalidade. Então, falei, e então fiz uma proposta. A situação é grave. Que tal você combinar comigo? Nós conversarmos toda semana, num dia de palestra, porque a gente vem e conversa. Você assiste a palestra, se beneficia dos passes. Toda semana você aceita, porque a pessoa precisa aderir ao processo terapêutico. Ela se aceita. O marido a trazia toda semana. Ele a trazia no dia específico, deixava na porta e ia embora. Espera de 1 hora, 1h30 depois ele vinha buscá-la. E assim foi durante algumas semanas. Ela assistindo, a gente conversava, dialogava no atendimento fraterno, ela assistia às palestras, depois se beneficiava dos passes. E foi, naturalmente, se fortalecendo psicologicamente, renovando-se, pouco e pouco. Demos as obras básicas para que ela pudesse ler. E então, ela foi se fortalecendo. Então chegou um dia e lhe perguntei: você está gostando? Ela: estou. Eu estou gostando. Está me fazendo muito bem. O marido, porque percebia a melhora, ele nunca deixou de trazer. Ele deixava e pegava depois. Sempre nessa dinâmica. E então, você não gostaria de aprofundar os conhecimentos da doutrina? Como seria? Além das leituras que você faz, participando de um grupo de estudos. É mesmo? Eu expliquei a sistemática, ela aderiu e começou a frequentar o grupo de estudos. E conversávamos, porque a situação era importante, era necessário sempre essa renovação do diálogo. E ela, no grupo de estudos, se encantou com a doutrina. O tempo passou
E então lhe perguntei: você não gostaria de atuar um pouco, mas dar um passo a mais? Como assim? Trabalhar como? Nós estamos organizando um curso para evangelizadores. O que é evangelizador? Expliquei. O trabalho de educação das crianças, trazendo conhecimento espírita, ajustado à faixa etária, dentro de uma metodologia adequada à faixa etária, é para levar o espiritismo, o evangelho de Jesus. Então, nós chamamos de evangelização da criança e do adolescente. E ela mas trabalhar com crianças? Eu disse: por que não? Você não se lembra o que eu fiz? Percebam? Você não se lembra do que eu fiz? Nós temos alguns padrões mentais. Tem pessoas que têm um padrão mental de ficar preso ao passado. Um passado inconsciente e outros de um passado até consciente. Ficam ruminando sempre o passado. As mágoas, o que é, senão vínculo ao passado? O que alguém fez. Quantos de nós estamos ruminando até hoje, psicologicamente, traumas da infância, problemas da infância, da adolescência? Nós somos espíritos em evolução. Para a frente, então, Heráclito fez a proposta, filósofo ateniense, do vir a ser, do devir. E o Espiritismo é a doutrina extraordinária que propõe o devir. Devir é esse vir a ser, o futuro. Nós somos seres de futuro e não de passado. A culpa é prisão ao futuro, passado. A culpa é algema com o passado, com o erro de passado. Então, ele disse: você está presa ao passado, a um comportamento do passado. Deixe o passado lá, aprenda com ele, reorganize-se hoje no presente e rume ao futuro. Não perca a oportunidade. Ela aqueceu, fez o curso. E no primeiro momento era para auxiliar evangelizadores. Até que chegasse o momento de assumir o comando da evangelização. O meu filho foi seu evangelizando. Então os dias foram passando, ela foi ficando mais resiliente, mais fortalecida emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente. E um dia ela me disse: eu queria tanto que fulano, o esposo, queria tanto que ele fosse um dos nossos, não diga que não será. Faça assim, porque já deu certo uma vez, eu lhe disse. Pega o livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, que eu te dei, porque ela já vinha convidando para assistir às palestras. E o livro dos Espíritos, o Evangelho, você abre, e seja uma esposa bem relaxada, deixa sobre a poltrona, sobre a mesa, assim, bem relaxada. E vamos ver. E então os dias foram passando, e um dia ela veio contente, porque pela manhã ele diz: fulano, você tem deixado os livros sobre a mesa, sobre a poltrona? Dessa vez, de noite, eu fui guardar. E vi, mas o que ela tanto lê? E vi que é um livro de perguntas e respostas. Por curiosidade, li uma, li outra. Faz tanto sentido. É um livro surrado. Por que não vamos comprar um só para nós? Por que você não vem à palestra comigo? Vem às palestras. Depois você vai querer ir para o grupo dos estudos. E ele foi. Integrou-se à casa. Ao longo do tempo, tornou-se estudioso. Tornou-se um pregador da doutrina. Um entusiasta da doutrina. E então chegou o dia que ele disse para ela: querida, vamos ter o nosso filho. Hoje o menino é adolescente, a alegria de casa. Tudo porque da culpa encaminhou-se para a libertação por meio do auto-perdão. Renovar-se, libertar-se do mal, sair da sentença autodirigida, substituir a culpa pela responsabilidade, para que então o indivíduo adote um novo comportamento. O que fazer a partir de agora? Transforme-se, diz as leis de Deus. Renove-se, diz as leis de Deus. Não fique estacionado em nosso vínculo ao passado. Mire o futuro. Somos espíritos, homens e mulheres do vir a ser, do devir. Somos pessoas de futuro e não de passado. Então, libertemo-nos. Não fiquemos presos à culpa, nem às mágoas, aos ressentimentos, ao erro de ninguém, nem ao nosso próprio erro. Libertemo-nos.
Fiquemos de pé e sigamos adiante. Imaginemos nós se Saulo, depois do contato com Jesus, ele havia levado à morte Estevão. Ele levara à morte Estevão. Estava indo na direção de Damasco para prender e matar Ananias. Estava ele acompanhado de soldados, com autorização de Roma. E no caminho, diz Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, Emmanuel narra que Saulo, na cavalgada, as pessoas, os soldados conversavam entre si, e ele, em si mesmado, mergulhado nas recordações daqueles momentos culminantes, quando lhe determinaram a morte de Estevão, a lapidação por apedrejamento. Segundo os historiadores, os homens escolhiam as pedras menores nos primeiros lances, as menores pedras, e miravam as pernas, não tórax, nem a cabeça por serem vitais, para torturar, para produzir sofrimento. Então eram as pedras menores e miravam as pernas. Depois, cansados de se divertirem, eles então davam o golpe final, atingindo o tórax e a cabeça. E Saulo, acompanhando a execução da pena capital, quando Abigail, a sua noiva, ele não sabia que Estevão, que utilizaram outro nome, era irmão de Abigail, porque eles foram afastados ainda muito jovens. E então, quando ela se dá conta de que é o irmão, ele manda recolher o irmão, para tentar ver se a vida lhe era poupada, sem êxito. Já ele sem forças no corpo. Saulo observava aquele olhar de Estevão, sereno, absolutamente tranquilo. Apesar do julgamento injusto e do apedrejamento utriz, ele se encontrava sereno. Aquele olhar e a expressão serena de Estevão foi muito perturbador para Saulo. Emmanuel afirma que ele, indo na direção de Ananias, ele pensava, mas como pode? Eu que sigo a lei mosaica, defendo a lei mosaica com a minha vida, não tenho paz. Como pode ele, Estevão, à beira da morte, com aquela expressão de paz? Nas últimas palavras de Estevão, Abigail desesperada, Saulo também, porque ele amava Abigail, e o noivado não prosseguiu. Ele amava Abigail, e Estevão disse-lhe para a irmã, não se incomode, irmã, Saulo vai transferir toda a sua inteligência e a sua fidelidade a Jesus. É uma questão de tempo. Com toda a serenidade, sem ódio, sem comportamento emocional reativo, sereno. E Saulo estava na direção de Ananias, cavalgando com as reflexões daquelas lembranças que ele não conseguia entender. Como é possível? Eu luto pelo ideal do mosaísmo e eu não tenho paz. E ele, que era um herege, estava em paz, sereno. Quando então a porta de Damasco, sabemos, aquela luz que desceu do alto, assustou a todos, inclusive os animais, tomba Saulo ao chão e apresenta-se, diz Emmanuel, relatando com minudência de detalhes, aquele ser majestático iluminado, apresenta-se diante do olhar atormentado, impactado de Saulo. E a voz serena de Jesus lhe pergunta, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então sabemos de todo o processo de transformação de Saulo, que adota o nome de Paulo. Agora imaginemos nós, Paulo, se ele fosse se deixar conduzir pela culpa, se ele fosse deixar conduzir pela consciência de culpa, não teríamos o cristianismo no Ocidente. Porque foi ele convocado por Jesus, o assassino de Estevão, Jesus convocou
para se tornar o arauto do Evangelho. E se tornou um dos personagens dos mais importantes do cristianismo nascente. Se ele se deixasse conduzir pelo sentimento de culpa, não teríamos o cristianismo no Ocidente. Graças a Paulo, que se libertou da culpa, assumiu a responsabilidade e produziu a transformação moral grandiosa, chegando no momento culminante, quando ele fora preso pelos romanos e condenado à morte, pela decapitação. E ele, tranquilo, observou que era o seu momento de testemunho. Colocou a cabeça para o carrasco que conhecia a história de Paulo. Ele não se sentia em condições de aplicar o golpe fatal. Ele estava receoso. E Saulo olhou para o carrasco e lhe disse: meu irmão, eu já cumpri a minha missão, agora cumpra a sua. Então, nós observamos nesse relato de Saulo o quanto foi necessário ele se libertar da culpa, porque seria o seu grande perseguidor atroz, a culpa, que inviabilizaria qualquer recuperação. Enquanto que Pilatos, depois de conduzir Jesus à cruz, que poderia ter evitado, e ele sabia que Jesus não tinha qualquer crime diante da lei, ele aceitou a imposição do sinédrio, conduziu Jesus à cruz e lavou as mãos. Por causa da consciência de culpa, do qual não se libertou, ele desenvolveu o transtorno obsessivo compulsivo de só lavar as mãos, se tornando inviabilizado para a governança. Roma o destituiu do cargo, exilou nas terras que hoje é a Suíça, onde ele praticara o suicídio. Então, libertemo-nos da culpa. Sejamos homens e mulheres voltados ao progresso, ao futuro, adotando a transformação moral como nossa dinâmica de ser, para que o amor seja o nosso jeito de ser, produzindo em nós o estado íntimo de paz autêntico, a felicidade autêntica. Sigamos adiante, portanto, sem culpas, com responsabilidades, trabalhando a transformação moral e elevemos nossos pensamentos a Deus para manifestar-lhe a nossa gratidão. Nossa gratidão a Deus pela vida, por estarmos aqui. Nossa gratidão a Jesus, porque desceu das estrelas, mergulhou nas sombras densas da terra, para ser o nosso guia e modelo, ser o nosso rei solar, o nosso príncipe da paz. A Allan Kardec, nossa gratidão, porque há 161 anos nos deixou o legado da codificação para iluminar a nossa inteligência e pacificar o coração. Sigamos adiante em clima de gratidão e estado de espírito de alegria. Nossa particular gratidão a esta abençoada casa que nos recebe com amizade. A cada uma das senhoras, senhores e jovens presentes, nossa gratidão pela presença educada, pela atenção paciente, enquanto formulamos os nossos votos de muito progresso, os nossos votos de muita paz. Muito obrigado.